Vamos voltar então, gente, né? E estamos aí agora falando, né? Na aula passada nós falamos sobre a possibilidade da administração pública dar continuidade no que diz respeito à contratação de equipamentos, né? De equipamentos de informática que extrapole o prazo de vigência contratual de 1 ano, né? Isso é uma exceção porque, via de regra, o contrato administrativo tem um prazo para que ele possa, né, digamos assim, ter a sua vigência, né, no período do dia 1º de janeiro até o dia 31. Esses equipamentos, na verdade, são uma das exceções, tá ok? E existem outras também, veja comigo aí na tela, ó. Contratações previstas nos incisos 9, 21, 19, 28 e 31 do artigo 24 da Lei 8666 de 93. São aqueles contratos que existem a possibilidade de prorrogação, né, em que se tratar de segurança nacional, existe a questão daquele contrato que não gera prejuízo ou nenhum dano, não envolve nenhum dinheiro público, né, aqueles contratos que têm a previsão na concessão do serviço público, né, que é remunerado por preço público. Então percebam que existem essas exceções, via de regra são contratos que podem ser feitos a longo prazo, né, que seja superior a 1 ano, que pode ser no prazo de 60 meses, não há problema algum, que daria o equivalente a 5 anos, tá certo? Então, nesses casos, isso pode acontecer, justamente previsto aí nos incisos 9, como eu falei para vocês, veja comigo na tela, inciso 19, tá certo? Inciso 9, inciso 19, inciso 28, inciso 31 do artigo 24. Via de regra, são aqueles incisos em que, na verdade, há a possibilidade de se fazer uma contratação direta. Beleza? Tudo certo então? Vamos lá, vamos para a tela de novo. Olha, atenção. Atenção o que, professor? Atenção porque a prorrogação ela é possível, sim, de fato, porém tem que ser solicitada dentro do prazo de vigência do contrato e que decorra cumulativamente de previsão no edital e no contrato de autorização do poder público, mantidas as demais disposições contratuais. Vem comigo. Então, portanto, é possível sim que haja essa prorrogação. É, professor, é possível, mas seguindo aquela regra, como nós já havíamos conversado, de que tem que ter esta possibilidade, tem que ter esta previsão contratual para que assim seja feito, tá certo? Então, portanto, é possível? É. Mas a gente sabe, e que deixa triste, que muitas vezes, como eu falei, né, até uma crítica, se o setor de contratos não acompanhar isso, se o fiscal, né, de contratos não visualiza isso, não acontece, não raro, gente, não raro, ou seja, acontece com frequência, né, que esses contratos, eles extrapolam o prazo, né, e aí o que vai acontecer? Simplesmente não houve o pedido, né, o pedido de prorrogação dentro do prazo de vigência do contrato. E isso, por sua vez, não é permitido, né, conforme eu acabei de dizer para vocês. Por quê? Porque a prorrogação, ou o pedido, ou a solicitação, ela deve ser feita dentro do período de validade do contrato, e que muitas vezes as entidades, por descontrole, né, digamos assim, ou a não fiscalização, o que acontece? Acabam que, na verdade, elas não acompanham a execução do contrato, o contrato muitas vezes acontece um imprevisto, não consegue ser concluído, isso é não raro porque as obras públicas geralmente demoram um pouco mais, não consegue concluir dentro do prazo permitido, e para que isso esteja dentro do parâmetro da legalidade, há a necessidade de quê, gente? Há a necessidade de se estabelecer, né, digamos assim, todo um aparato, toda uma estrutura para fiscalizar e fazer o pedido antes, dentro do prazo ou antes do término, né, digamos assim, de ter expirado este contrato, tá ok? Veja comigo na tela então, ó. As justificativas para a prorrogação, elas vêm expressas no artigo 57 da Lei 8666 de 93 e devem vir por escrito e é indispensável que haja previsão orçamentária. Vem comigo. Olha só, nós sabemos, e eu toda vez bato nisso, percebo que o direito administrativo ele é bem repetitivo, né? Em que aspecto? O princípio da legalidade. E aqui perceba que, primeiro, tem que estar escrito, tem que ter uma previsão legal, lá no artigo 57, e já diz que, para se justificar esta possibilidade de prorrogação, que ela é possível, mas para justificar esta possibilidade, né, tem que ser por escrito e, de igual modo, tem que haver o quê? Uma previsão orçamentária, tem que estar no orçamento.
E nós sabemos que o orçamento ele é votado um ano antes, né? Um ano antes. Sabe aquela questão do precatório? O precatório você entrou com uma ação, ganhou aquela ação, né, do INSS. Outro exemplo que acontece, né, a questão do orçamento, é quando a gente fala sobre a questão do INSS. Lá no INSS, o que acontece? Você amanhã ou depois está advogando, ganha uma ação e transitou em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença e isso vai ser expedido um precatório. O precatório é porque o valor ultrapassa a casa dos 60 salários mínimos, né? Aquilo que é previsto aí para fins de teto máximo para se trabalhar no juizado especial da Fazenda Pública ou nos juizados especiais federais. Dito isso, o que acontece? Acima de 60 salários, esse crédito que tem, né, o exequente a receber, ele será remetido para o tribunal. Por sua vez, a presidência do tribunal recebe, né, no TRF é a Corege, o órgão responsável, né, se não mudou ainda, para que, uma vez recebendo aquele ofício requisitório do juízo de primeiro grau, o juízo da execução, ele formata o precatório e manda, o CJF manda para o expede ofício, melhor dizendo, né, o presidente do tribunal do CJF, do Conselho da Justiça Federal, vai expedir ofício para o Poder Executivo. E aquilo dali vai entrar no orçamento. Então, portanto, se eu quero receber, se eu tenho um precatório a receber em 2021, tem que estar na lei orçamentária agora de 2020, a qual esse precatório formado, ele tem que chegar até o final de junho, lá em Brasília, né, para que seja encaminhado ali à presidência, para que entre no orçamento, para que seja votado, aí a partir daí, ano que vem, né, você receba alegria, tá bom? Então, portanto, nesse caso aqui, percebam que há a necessidade de quê, gente? De uma previsão orçamentária, de igual modo, para que haja um aditivo, para que haja como é que eu posso dizer para vocês? Uma elasticidade, uma prorrogação desse contrato administrativo, há necessidade de que haverá necessidade de uma previsão também no orçamento, tá bom? Tem que estar orçado, tem que estar previsto. Veja comigo na tela. Responsabilidades decorrentes do contrato. Nós temos aqui, ó, as partes que firmaram o pacto têm o dever de cumprir fielmente as obrigações assumidas em consonância com a legislação vigente e com as cláusulas previstas no acordo, sendo que cada uma das partes será responsabilizada por descumprimento contratual. O particular responde diretamente pelo serviço prestado ou entregue à administração ou ainda pela obra executada. Então, portanto, perceba que aquilo que foi assumido pelas partes, né, deve ser cumprido. Princípio do pacta sunt servanda, como nós já falamos. Esqueçam por hora, né, apenas nesse contexto aqui, aquilo que nós chamamos de, estudamos as cláusulas exorbitantes. Então, se a obrigação foi assumida, né, e dentro do contexto da legislação que existe, nesses casos, as partes devem cumprir. E se alguma das partes, né, der ensejo ou descumprimento contratual, descumprir aquilo que foi pactuado, haverá a necessidade ou a possibilidade de uma responsabilização. Beleza? Então, portanto, quem der descumprimento ou quem der ensejo ao descumprimento daquilo que foi pactuado, deverá ser responsabilizado. E o particular, é óbvio, que ele vai responder de forma direta, tá bom? Direta por quê? Porque ele foi o executor e, em alguns casos, este particular também é o beneficiário, né? Então, ele responde diretamente pelo serviço por ele mesmo prestado, né? Ou até mesmo o bem que foi entregue à administração ou ainda pela obra por ele executada. Então, percebam que nesses casos aqui, ó, ainda que esta obra tenha sido executada, ainda que esta obra tenha sido entregue, aquele dano causado, se o cara fez lá uma obra porqueira, que eu digo, né? A empresa fez aquela obra toda, contratou aço tal e utilizou-se de um aço X, né? Então, portanto, para visar a economicidade para os bolsos dele, né? Da empresa, é claro, nesse caso, se isso vier, né, a dar um prejuízo para um terceiro, ou se tiver um prejuízo também para a própria administração, e como de fato no exemplo que eu estou citando está havendo, então nesses casos o que vai acontecer, gente? Há a necessidade de responsabilização desse particular, beleza? Ele será o responsável
diretamente, não é culpa da administração. É óbvio que nós sabemos que, com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, né, nós temos a responsabilidade civil objetiva e na condição de agente público, esse particular, a responsabilidade civil, todo ato praticado pelo particular, aquele que foi delegatário, né, aquele que recebeu, digamos assim, o encargo do poder público, na verdade, o poder público responde por ele. Não estou a dizer que não haverá uma ação de regresso, né, contra este particular. Tudo certo até aqui, tudo tranquilo, tudo fluindo muito bem. Então, veja comigo aí na tela. Quaisquer prejuízos causados pelo particular, seja a administração pública ou a terceiros, na execução da obra ou prestação do serviço, ensejam responsabilização da contrata, ou melhor, da contratada. Prejuízos causados pelo particular, como nós estamos estudando aqui, ó, a responsabilização direta, seja a administração pública ou a terceiros, então aqui veja que se tornou mais abrangente, tá certo? Além da figura da administração pública ser prejudicada, também envolve os terceiros, bacana? Na execução da obra ou prestação do serviço, ensejam responsabilização da contratada, é o particular que vai ser o responsável por todo e qualquer dano ao erário, ou até mesmo ao particular. Bacana? Pois bem, ele também é particular, ele vai ter que pagar a indenização, faz-me rir, é claro, como eu falei para vocês, para aquele que foi o sofredor, digamos assim, aquele que sofreu o dano, tá bom? Eu me lembrei aqui de uma partida de futebol, mas tudo bem, pula essa parte, vamos dar continuidade, veja comigo na tela, atenção, olha aí, ó, olha aí, a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Isso daqui foi aquela questão, aquela celeuma que justamente já falei aqui para vocês. Súmula do TST 331. E nós temos, por outro lado, o artigo 71, olha ele aqui, ó, parágrafo 1º da Lei 8.666 de quanto, gente? De 93, Lei de Licitação. Então, portanto, percebam que a administração pública, esse parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666 de 93, ele foi, na verdade, interpretado em 2010 pelo próprio Supremo Tribunal Federal, num controle concentrado, numa ação direta de controle concentrado, uma ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? O Supremo entendeu como sendo constitucional esse artigo e que isenta a administração pública de toda e qualquer responsabilidade para com digamos assim, os empregados, né, desta empresa contratada. E eu já havia dito para vocês que o entendimento que tinha do TST era que, na verdade, não tínhamos, né, digamos assim, como isentar a administração pública. E a partir do momento que o Supremo disse que a lei, que é a força maior, que a lei emana do povo, né? A lei ela é feita por quem? Pelos representantes políticos. Então, este poder é concedido pelo povo, uma vez que o povo delega poderes para o legislativo e ele confecciona a lei, cabe a este povo, detentor deste poder, estar submisso a esta norma. É a norma que ele mesmo elaborou através de um processo indireto, não é verdade? Então, portanto, se a lei está determinando que não há responsabilização por parte do poder público no que diz respeito ao descumprimento de normas, né, por parte da contratada, no caso, né, nesses casos específicos, o que vai acontecer? Não haveria a possibilidade de responsabilização do ente público. É claro que nós sabemos que, em se tratando de responsabilidades previdenciárias e não trabalhistas, responsabilidades previdenciárias. Quais seriam essas responsabilidades previdenciárias, professor? Nós teríamos aqui as contribuições sociais. Isso, na verdade, é um tributo. A contribuição social, ela deve ser retida por parte do empregador, retida do pagamento que é feito para o empregado e repassar isso para a Previdência Social. Então, no sentido de resguardar ou de proteger
aqueles trabalhadores. Então, assim, em se tratando de responsabilidade solidária por parte do ente público, no que diz respeito às contribuições sociais, sim, é responsável. Porém, em se tratando de responsabilidade por parte de inexecução de cumprimento da contratada para com o seu funcionário, para com o seu empregado, não há, segundo o STF, com base no parágrafo 1º do artigo 71, como responsabilizar a entidade pública. E aí veio o Tribunal Superior do Trabalho e falou, tudo bem, eu vou desvirtuar uma coisa, contrariando, digamos assim, o entendimento do Supremo, porque ela seria vinculado, teria que se aplicar no todo. Eu vou dizer que isso, na verdade, não é verbas rescisórias, não são verbas trabalhistas, e sim uma verba indenizatória. Porém, o TST altera a sua jurisprudência, já falei isso aqui para vocês, do TST, a súmula 331, e vai dizer que isso nada mais é do que uma indenização. Ocorre que, entendo um caráter indenizatório, né, na verdade também não compete ao TST tratar deste tema, porque se é indenização, isso vai ter que ser cobrado lá na Justiça Estadual e não na Justiça do Trabalho. Até porque, como nós sabemos, o direito do trabalho, na verdade, a Justiça do Trabalho, ela se atém às questões trabalhistas, à parte laboral, e não à parte indenizatória que compete à Justiça Comum, que aí nós temos a Justiça Federal ou a Justiça Estadual, a depender daquilo que nós estivermos militando. Beleza? Tudo certo aqui, tudo tranquilo? Então, portanto, veja comigo aí na tela, ó. Recebimento do objeto contratual. Nós temos o recebimento do objeto contratual provisório e temos o definitivo. Por hora, nós vamos estudar o provisório, que é aquele que é feito pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado por ambas as partes em até 15 dias da comunicação escrita do contrato. Então, portanto, o recebimento da obra pública, gente, obra pública, ela tem que ser recebida, tá? Ela tem que ser recebida. E quem é que vai fazer esse recebimento? Esse camarada aqui, ó, é o responsável, tá certo? Ele recebe, né, que geralmente ele o acompanhou durante a execução desta obra, né? Ele fiscalizou também durante esse período. E aí o que que acontece? Nós temos aqui justamente o que? As partes têm um prazo de até 15 dias, né, para poder formalizar ou comunicar, né, o órgão público de forma escrita, tá bom? De forma escrita, né, do próprio contratado. É o recebimento da obra. Mas isso não implica dizer, já antecipo para vocês aqui, uma vez recebido o objeto do contrato, o que vai acontecer? Não há a isenção por parte, né, do poder público, não concede a isenção ao particular. Né? Então, portanto, mesmo tendo sido entregue esta obra para o poder público, se a obra for aquela obra lafranha que a gente fala, né? Feita ali a toque de caixa, lá a Bangu, né? Então, portanto, se for esta obra que vier a dar dor de cabeça, ainda que tenha sido feito comunicado no prazo dos 15 dias, ainda que o preposto da administração tenha recebido esta obra, isso por si só não isenta ou não exime o contratado de ser responsabilizado por conta disso. Mas, uma vez concluída a obra, é como diz aqui, né, que é o recebimento ao objeto aqui, como a gente pode ver aqui na tela comigo, ó, a gente pode ver aqui que ele é provisório, não é verdade? Então, em sendo o cumprimento provisório, tem um prazo de até 15 dias para poder fazer isso daí, né, dar o recebimento. Então, mesmo nesses casos, né, dentro do prazo dos 15 dias sendo cumprido, isso não vai eximir ao contratado, né, das eventuais responsabilidades em caso de desleixo no cumprimento desta obrigação na execução dessa obra. Então, recebimento do objeto contratual, agora o definitivo. Nós vimos ainda há pouco o recebimento provisório, tá certo? E agora estamos vendo o definitivo. Após o prazo de observação, não superior a 90 dias, salvo situação excepcional devidamente justificada ou mediante vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos definidos no contrato. Então, portanto, após o prazo de observação, desde que não seja superior a 90 dias, né, tem que haver o quê? Uma vistoria que vai comprovar esta adequação. Geralmente isso acontece, nesses contratos de obras, tipo, eu digo isso porque é praça pública, né, pavimentação,
asfáltico ou não, paralelepípedo, quadras, enfim, são aquelas obras que muitas vezes passa via Caixa Econômica, né, que tem que ir o fiscal para fazer aquilo que nós chamamos de medição. E o fiscal, quando não é medição, é calçamento, né? Mas se for, por exemplo, uma obra, como é que eu posso dizer, uma quadra, né, tem que ir lá olhar se o material que foi empregado de fato é o material adequado. É óbvio que essa fiscalização, essa vistoria, ela não acontece somente no final da execução. É durante a execução, existem prazos para que isso seja feito. Na execução do contrato, no projeto básico, no projeto de execução de trabalho. Isso é acompanhado passo a passo, porque cabe ao fiscal, cabe ao representante do poder público estar ali olhando para que o MacGyver não faça lá as astúcias dele e coloque aí qualquer coisa, qualquer material que esteja diferente, né, digamos assim, diferente de quê? Diferente daquilo que está na licitação, tá certo? Então, portanto, esta vistoria tem que ser feita e esse prazo, na verdade, no recebimento definitivo de vistoria, principalmente, não pode ser feito num prazo superior a 90 dias. É o que está na teoria. Na prática é assim, professor? Não sei, só Deus sabe. Vamos para a tela, veja comigo, ó. Realizado mediante termo circunstanciado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente. Veja comigo, o servidor público tem que estar presente, né? Tem que estar ali no sentido de que assinar o termo, esse termo circunstanciado. Se não for o servidor, pode ser que seja uma comissão designada para tal fim. A autoridade competente vai designar alguém para comparecer ao local e simplesmente assinar o termo, fiscalizar para dar cumprimento, sobretudo poder encerrar esse termo aí, beleza? Tudo certo? Vamos lá para a tela. Então, atenção, porque o recebimento do contrato objetivo, melhor dizendo, o recebimento do objeto, né, definitivo, não exclui a responsabilidade do particular. Onde é que está isso, professor? Artigo 73, parágrafo 2º da Lei 8666 de 93. A aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento faciar mediante termo circunstanciado e nos demais mediante recibo. Percebam que esse termo circunstanciado, a exigência que se tem é para equipamentos de grande vulto, né? Porém, nos demais casos não há a obrigatoriedade. No caso específico desse equipamento de grande vulto, porque envolve muito recurso, muito dinheiro público, tem que ser feito, tem que ser lavrado um termo circunstanciado, não é termo circunstanciado de ocorrência, TCO não, tá? É um termo circunstanciado, né, de como se encontra aquele equipamento. Ó, vem comigo. Já me deparei com a situação de uma empresa, cujo nome não convém ressaltar, firmou um TAC com o Ministério Público do Trabalho e doou um equipamento, rapaz, eu não sei se foi de raio-x ou se foi de ressonância, para a entidade. Quando foram abrir, o equipamento tinha que ser novo, né? Era uma pena que eles estavam pagando. Quando não olharam, receberam o equipamento e não olharam, não sei se era mamografia, não me lembro o que era. Quando abriram o equipamento, viram que o equipamento não era novo. Tinha sido alterado peças e tudo mais, tinha sofrido reparos, entendeu? Então, para que você não caia nisso daí, no conto da carochinha, né, é interessante que você, enquanto estiver pela administração pública, que você faça esta vistoria, que faça esse termo circunstanciado, que coloque ali de fato o fato como que se encontra aquele equipamento, tá? Não deixem passar batido, beleza? Para que isso não ocorra, porque pode acontecer, digo isso porque sou prova viva de que aconteceu, e o responsável pelo recebimento simplesmente comeu mosca, não abriu, chegaram lá com equipamento grande pra caramba, né? E aí simplesmente não abriu e viu que depois, posteriormente, estava quebrado o equipamento. A verdade é essa, era um equipamento velho, né? E aí, para responder depois para o Ministério Público, quem deu causa? Quem falhou na observação? Quem falhou ali no recebimento, no ato de recebimento? A administração, tá certo? Pois bem, vamos para a tela, veja comigo aí, ó. A outra forma de extinção do contrato administrativo é a extinção natural. Como assim? A conclusão do objeto, do advento do termo, do contrato. Via de regra, esse contrato termina, por quê? Por conta do seu termo, né? Do seu prazo. Ele termina porque ele chegou ao prazo
final. Então, portanto, ele irá encerrar. Esse é o curso natural, né? O objeto, o advento chegou no seu do contrato, chegou no seu prazo final e por conta disso, em tese, é o que nós teríamos como extinção natural, beleza? Irregularidade aí na celebração, né? Nós temos na anulação, nós temos o efeito retroativo, né? Que é a data do início da vigência do acordo. Então, portanto, se houver, né, uma anulação no curso desse processo, a sua vigência, o seu prazo, o seu termo, ele acaba que retroagindo a data, né, digamos assim, do acordo. Mas atenção, mesmo que o contrato seja nulo, né, o que vai acontecer? O particular, no caso a contratada, ela deve ser remunerada pelo serviço prestado de boa-fé ou até mesmo de má-fé. Por quê? Porque, na verdade, há entendimento que não poderia, e como de fato não pode, a administração locupletar-se, tá bom? Porém, caso contrário, estaria se admitindo, como eu falei, o enriquecimento sem causa. Olha aqui, ó, o enriquecimento sem causa de quem? Do ente público. Então, portanto, isso não é permitido. Gente, quando o contrato administrativo ele é celebrado, ainda que ele seja celebrado fora dos preceitos legais, ele é nulo? É. Mas dificilmente se comprova se a parte beneficiária deu causa ou sabia daquela nulidade. Isso acontece muito na contratação direta de pessoal. Quando há uma contratação direta, via de regra, tem que preencher alguns requisitos, um saber notório, singularidade do serviço, tá certo? Para que haja contratação direta, inviabilidade de competição. E muitas vezes o camarada ele não tem noção nenhuma da Lei 8666 de 93. Eu, na condição de contratado, ou até mesmo uma empresa. Diante disso, o contrato ele é celebrado, porém ele é nulo na sua origem, nulo na sua essência. Nestes casos, se o beneficiário sabia disso, né, na verdade, ele agindo de má fé e ainda que recebeu esse recurso, muitas vezes em conluio, para participar, para devolver para um terceiro, para entregar para um terceiro, esse contrato ele é nulo, mas uma vez demonstrada a má fé que eles estavam em conluio, não há que se falar em pagamento. Porém, há entendimento, e é muito difícil você comprovar essa má fé, mas há entendimento de que, mesmo no caso de má fé, entendeu? Mesmo no caso de má fé, acaba que se pagando, né? Porque com base no artigo 58 nós falamos aí, acaba-se que pagando o valor desse contrato para evitar, é claro, que na verdade, para que na verdade não haja o locupletamento ilícito por parte da administração. Ok? Pois bem, vejam na tela, ó, a presença da boa-fé do contratado é indispensável para que ele faça jus ao pagamento da indenização. Isso, na verdade, comigo, ó, isso na verdade é o que se recomenda, tá certo? Porque presume-se que você parte da premissa de que as pessoas têm o conhecimento da lei, né? Não adianta você alegar ou tentar eximir-se do cumprimento da norma alegando que a desconhece. Isso estava lá na lei de introdução, né, aos direitos brasileiros, Lei Geral de Introdução aos Direitos Brasileiros, né, as normas gerais de direito brasileiro, a LINDB. Então o que acontece? Se você, na verdade, que é contratado, né, recebeu aquele recurso de boa fé, ok, bacana. Se houve má fé e restando comprovado de forma clara, né? Não é apenas eu alegar à administração de que Pedro Paulo Henrique recebeu aquele recurso e agiu de má fé por conta disso, não. Tudo deve ser demonstrado, tudo deve ser transparente. Então, nesses casos, né, se houver esta comprovação, aí tudo bem. Então, portanto, é indispensável que haja a boa-fé. Eis a regra, mas nós sabemos que na prática isso é difícil e que mesmo diante da má-fé, muitas vezes o pagamento é realizado, beleza? Vamos para a tela, ó. Desaparecimento da pessoa contratada também é uma das formas de extinção do contrato administrativo. Então, portanto, pela falência da empresa contratada ou pelo falecimento. E, ao final, os contratos administrativos são celebrados intuito personam, ou com a personalidade. Nesse caso, veja que quando nós celebramos um contrato administrativo, principalmente no que diz respeito à prestação de serviço, existe o vínculo pessoal, é um vínculo personalíssimo. Eu contratei Marcos para prestar um serviço, eu contratei a empresa X para prestar um serviço, digo eu, em termos de administração.
tá ok? Então, assim, se essa empresa faliu, beleza, pediu recuperação, entrou em recuperação, faliu, acabou, né? É uma das formas de extinção desse contrato administrativo. Por outro lado, nós sabemos que se não tem mais essa subordinação, essa pessoalidade a qual nós nos referimos, há que se falar em uma forma de extinção desse contrato administrativo, porque a empresa simplesmente saiu do mapa. Ok, gente? Vamos lá, dando continuidade. Rescisão unilateral, nós temos aquela rescisão que ocorre, né, por razões de interesse público ou por inadimplemento total ou parcial do contrato pelo particular. Se o contratado deu causa aqui, na verdade, né, se foi ainda que parcial ou até mesmo total, inadimplemento por parte dele, nós temos esta rescisão unilateral a qual nós chamamos, que decorre do próprio interesse público. Não dá para a gente continuar querendo trabalhar com quem não quer trabalhar conosco. Nós temos agora a figura da rescisão judicial, que é aquela que é provocada, né, por parte do particular, e quando o ente público ele é inadimplente. Eu falei daquela questão, faltou um detalhe aqui, quando é dos 90 dias, né, sem alegria, sem faz-me rir. Então, portanto, é o inadimplemento contratual por parte do particular e que, na verdade, o poder público, ou melhor dizendo, o contratado pode acionar o poder público e o juiz vai determinar a extinção desse contrato. Tudo certo? Tranquilidade? Temos o próximo, olha, a rescisão bilateral. Veja comigo aí. A rescisão bilateral é aquela que trata-se de rescisão amigável realizada pelas partes. Estas hipóteses estão regulamentadas no artigo 78, inciso 13 e 16 e depende de uma prévia autorização escrita e fundamentada das autoridades competentes. Então, portanto, é uma rescisão amigável? Sim, as partes de comum acordo resolvem, né, digamos assim, encerrar as tratativas, né, ou colocar termo ao contrato, finalizar. Tem que haver uma prévia autorização e esta autorização ela tem que ser de forma escrita e fundamentada, beleza? Pois bem, nós temos a rescisão de pleno direito, que é justamente aquela em que situações alheias à vontade das partes, em casos excepcionais, né, que impedem a manutenção do contrato e nas quais seja possível a revisão dos preços. Então, portanto, são aquelas situações que decorrem aí do dia a dia e que, na verdade, são alheias à vontade das partes. As partes não teriam, mas como acabou acontecendo, né, as partes não tinham até então o intuito de encerrar, mas acabam que encerrando esse contrato. São exceções, né, são razões excepcionais, desde que não haja a possibilidade de se fazer uma revisão de preço, oscilação de mercado, beleza? A produção falou aqui que a gente precisa encerrar. Vejo vocês daqui a pouquinho. É Pai Bola, eu volto já.